que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, né? E ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens, a minha vergonha, a minha... Gente, que texto legal, né? Irmãos, se nós for extrair aqui tudo que tem nesse texto, nós podemos ficar aqui semana inteira só nesse texto. Então, vamos extrair algumas coisinhas, depois pega esse texto, irmão, e leia, releia, leia, releia. Você ora a Deus primeiro e fala: Senhor, mostra para mim. Eu quero entender esse texto, fala comigo, Senhor. Irmãos, se eu tivesse que dar se a minha mensagem fosse aqui em cima desse texto, né, nós temos mas vamos pôr um título aqui na mensagem: o preço da incredulidade. Você está disposto a pagar o preço da incredulidade? O que a palavra de Deus, o que Deus fala, você acredita, espera, é lei para você? Ou como que você trata a palavra de Deus? Esquece falso profeta, esquece o que as pessoas falam, mas fixa no que está escrito. Olha as promessas de Deus: eu te dou a vida eterna, ninguém pode te arrancar da minha mão. E você morrendo de medo de pessoas, morrendo de medo de demônios, irmãos. Aquilo que é de Deus conserva-se a si mesmo, e o diabo nem tocar pode. Você acredita nisso? Jesus disse: olha, se credes, verás a glória de Deus, Lázaro há de ressuscitar. Crês tu nisso? Você acredita ou não? Ou isso é para você, conta da carochinha? O preço da incredulidade. Vamos dar Olha, é muita coisa, mas vamos pegar só um pouquinho. Você acha que o que Deus está falando na palavra dele é impossível acontecer na sua vida? Por mais difícil que seja, irmãos. Ontem eu vi um testemunho de um pregador aí num vídeo, que coisa tremenda. Não compartilhei, devia ter compartilhado. Alguém que se entregou nas mãos do Senhor. O Senhor levou essa pessoa, mandou ele escrever um endereço e ele foi. Chegou em uma casa luxuosa, dizer que o tapete, eu acho que eu compartilhei, os tapetes eram que pelo enorme, mas Deus mandou, deu ele aquele endereço, num papel ele escreveu e foi, obedeceu a Deus, calçado de botina, estava com o uniforme da firma, chegou lá, tocou a campainha no endereço, era uma casa muito bonita, e uma mulher atendeu e não queria atender, falou: Deus me mandou aqui, nesse endereço, ó, o endereço está aqui. É Deus que me mandou aqui. A pessoa falou: não, se é Deus que te mandou, então você vai entrar. E quando ela entrou, a casa mais chique do mundo, aqueles tapetes tremendos, ele disse que entrou, e aquela mulher disse para ele: olha, saiu de lá, foi lá no quarto, demorou, ele ficou esperando, falou: espera aí, sentou naquela sala, quando sentou no sofá, afundou de tão confortável que era. Casa de gente muito rico, riquíssimo mesmo. E quando a mulher demorava, e ele sentado naquele sofá, a mulher, quando apontou lá, apontou com a mãe toda torta. A mãe não falava, a mãe grunava, e ela falou: ó, e ela falou com ele: se Deus te mandou aqui, então é para você curar minha mãe. E ele agora se viu em sufoco, aquela mulher que não falava, que não andava, que toda torta. E ele falou: e agora, Senhor? O que eu faço?
começou a orar, orava e nada acontecia. E a mulher olhava para ele e ele com a mão na cabeça da mulher orando, e parece que a mulher não acontecia nada. Até que ele se entregou de uma forma total, caiu de joelho, começou a chorar e orar e falou: Senhor. Aí o vídeo é muito lindo, irmãos. Segurou na mão daquela mulher, aquela mão que não mexia, e ele começou a orar. E agora angustiado, porque seria Deus, o Deus dele, que seria envergonhado. E ele sabia que Deus tinha mandado ele lá. E ele se perdeu na oração, perdeu a noção de tempo, fechou seus olhos. E daí, ele não sabe quanto tempo levou, a mão daquela mulher começou a apertar a mão dele. E ele pelejava para abrir o olho, para ver, e não conseguia abrir o olho. Aquela mulher saiu da cadeira e começou a andar. Isso é testemunho dos outros que eu estou contando, tá, gente? Mas eu acredito. Irmãos, e depois aquela mulher ficou em perfeito estado e ele queria abrir o olho e não conseguia. E ele falou: eu curei a mulher e fiquei cego. Deus curou a mulher e eu peguei a doença dela, agora fiquei cego. Pelejava de todo jeito para abrir o olho, não conseguia. Até que conseguiu abrir um olho. E aquela mulher ofereceu ele o que ele quisesse, e ele desempregado. Aquela mulher ficou tão grata de ver a mãe agora curada, que falava: o que você quer? Fala o que você quer. E ele querendo pedir um emprego, e Deus falou no ouvido dele, a mesma voz que falou antes, falou: não pede nada, sai daqui agora. E ele saiu. Esqueceu o endereço em cima do sofá. Saiu correndo, largou tudo para lá e saiu correndo e foi embora. E ele perdeu o lugar que ele foi, perdeu o endereço e depois queria voltar lá para pedir alguma coisa e nunca conseguiu, ele não sabe onde é. No Rio de Janeiro. Então, irmãos, olha, o preço da incredulidade. Quem era esse homem? Um sacerdote. Quem é esse homem? Fiel a Deus. Será que a incredulidade atinge só uma pessoa, irmãos? Quantos incrédulos aí dentro da igreja? Zacarias era velho. Zacarias era sacerdote. Zacarias era velho. A mulher velha. Isabel velha. Mas Deus falou com Zacarias: você vai ter um filho. Agora ele ali no templo, na sua turma, como que era? Escolhia o sacerdote. Ele morava no templo, olha aí, pelo texto que nós lemos, ele ficava lá o tempo todo até cumprir o tempo de ministério dele. Né? A gente não sabe aqui quanto tempo, mas tinha um tempo que ele ia servir lá no templo, depois ele voltava para casa. Era justo. Mas agora, irmãos, ele entra no Santo dos Santos para preparar o sacrifício, preparar o incenso, preparar o ambiente para ficar cheiroso. E quando ele entra lá, ele encontra quem? Um anjo. Isso aí é o pai de João Batista, tá, gente? Esse Zacarias aí é o pai de João Batista. É o pai e a mãe estavam em casa, já velhos, avançados em idade. Os dois aqui dessa história, as duas histórias, os dois são velhos. Mas eram justos, eram tementes a Deus. O texto aí é Lucas 1, de 5 a 25, tá? De 5 a 25, para quem está chegando. Não tinha filhos. Versículo 7, não tinham filhos. Por quê que não tinham filhos? Porque Isabel era estéril. Quantas barreiras, né?
Quantas barreiras? Velha e estéril. Será que ele tinha razões para não acreditar no que o anjo falou com ele? Não, irmão, não tinha. Por que ele não tinha? Porque Sara era estéril. Sara era velha. Deu à luz com 90 anos. Não tinha mais menstruação. Ana era estéril. Quantas outras mulheres? Parece que Deus escolhia as mulheres que ele ia usar para testar a fé. Todas eram estéreis. E agora o anjo fala com ele. Ele entra lá. Um homem temente a Deus. Um homem preparado. Porque se ele entrasse lá despreparado, ele morria. E chega lá e recebe uma notícia de Deus. Agora está todo escrito. Mas naquela época, não. Naquela época, Deus falava assim. Agora está tudo escrito. Então, olha aí o versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, era ele aquele dia, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, sorteavam quem ia, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Quem vai morrer? Será que as pessoas torciam para ser sorteado? E se entrasse lá e tivesse pecado? Seria fulminado. Então entrava por sorteio. Aí ele tinha que oferecer sacrifício cá fora para entrar lá e vestir a roupa sacerdotal com os sininhos embaixo, que se ele tivesse pecado e entrasse lá, meu filho, era fulminado. E ninguém podia entrar lá para tirar ele, não. Porque se entrasse lá sem com pecado que não confessou, era fulminado. E lá fora, toda a multidão, versículo 10, e toda a multidão do povo estava fora, orando. Orando, irmãos. Orando, talvez para Deus perdoar o sacerdote para ele não morrer. Porque era complicado. Agora as pessoas estão brincando com Deus. Agora se abre porta de igreja como se abre boteco. Tem o cara que eu já contei aqui, que eu fui na casa dele, acabou-se o temor do Senhor. Porque não morre mais. Se mentiroso morresse, irmãos, ninguém ia falar mentira mais. Mas hoje Jesus mudou tudo, cumpriu a lei e agora a gente está livre, como Barrabás. Esse homem lá disse que alguém chamou ele para abrir uma igreja. Vamos comprar 50 cadeiras e vamos abrir, ó, nós vamos ficar ricos. E ele, que não é nada, falou: eu não, você está ficando doido, é para com Deus não se brinca. Um homem que nem crente não é nada. Mas é um homem correto. Aí ele me contando que o cara abriu a porta lá e aí ele falando comigo, passou um ano, agora já está de carro importado para ali. Brincando com Deus, irmãos, porque não morre mais. Aí Zacarias entra e o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. Ele entra lá, só o sacerdote podia entrar. E agora Zacarias entra e já tem um homem lá. Tem um homem lá. Será que já entrou um sumo sacerdote antes de mim? E Zacarias, vendo aquele homem, ficou turbado. Não entendeu nada. Turbou. Lá só podia entrar o sumo sacerdote. Turbou-se e caiu temor sobre ele. Temor, irmão. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, não precisa ter medo não, Zacarias. Não é nada do que você está pensando. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Irmãos, ontem foi dia das mães, né? Você se alegra de ser mãe?
Irmãos, a coisa tá tão feia hoje que tem mães que estão tratando os cachorros de filhos e os filhos de capeta, diabo, demônio. Amaldiçoando os filhos e abençoando o gatinho, o cachorro. Trocou as bolas. Você, mamãe, já pensou no privilégio que é ser mãe? A minha mãe teve 13. A minha irmã mais velha, 14. A minha tia, teve uma tia minha que teve 19. Não viveram todas, não. Morreram a maior parte. A minha família, do lado da minha mãe, paria que nem rato. Era 15, 14, 15, até 20 filhos tinham naquela época. Que privilégio, moço. Aí não dá valor. Se você soubesse o privilégio que é, você valorizava. Porque agora uma mulher velha, orando a Deus, um homem velho, já velho. O que o anjo diz aqui? As suas orações foram ouvidas. Qual era o maior desejo de Isabel? Ser mãe. Qual era o maior desejo de Zacarias? Ser pai. Coisa interessante aqui nessa história. Que Sara era estéril e ela falou, fica com a minha escrava aí, arranja um filho com ela, porque eu sou estéril. Deus tem uma promessa. Mas Zacarias, velho já, olha aí, o comportamento desse sacerdote. Não arrumou outra, não. Ia ficar sem descendência, não ia ter descendência. Um casal de gente boa dessa não ia ter filhos. Mas oravam a Deus, ele não trocou de mulher. Ele não pôs outra dentro de casa. A Bíblia, pelo que a gente vê aqui, ele não teve coisas que podiam fazer lá e ele não fez. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. Irmãos, tem essa mulher, essa irmã, que eu levo ela para toda a banda, né? Com o marido dela trabalha em Vitória. Eles têm o carro, mas ela não sabe dirigir. Tem uma menina, duas meninas. Terceiro já, 3 filhos. Como aquela irmã tinha vontade de ter um filho. Irmã Jusilene, vou falar o nome dela, não tem problema. Eu dou apoio total, ela aqui dirijo para ela, levo para o saúde, levo para a farmácia, levo para o banco para resolver, que ela tem 2 filhas pequenas e precisa de alguém para ajudar, e eu ajudo. Aí eu vou e vou pregar na Caixa Econômica, vou pregar na praia, enquanto ela está lá resolvendo, eu estou fazendo a obra de Deus. Aí ela não conseguia engravidar, irmãos. Gastaram 8 mil tentando resolver a esterilidade dela e não conseguiu nada, abandonou o tratamento e ficou. Devem ter orado, não sei. Aí, irmão, agora quando não tinha esperança nenhuma, depois de anos, a mulher aparece grávida. Irmã. Aí essa criança, quando chegou na hora de nascer, foi lá no hospital, chegou lá. Os irmãos sabem como é que é o SUS, né? Falou, volta amanhã, porque não é dia do parto, não. Aí quando no outro dia ela voltou, um menino homem. Aí já não estava mexendo mais. Aí viram que o menino tinha morrido e fizeram o parto, o menino estava morto. Aí, irmãos, Deus abriu a madre dela. Deve ter ouvido as orações que eles fizeram, o desejo deles, né? Aí, irmãos, ela perdeu aquele filho, veio outro. Aí, daí a pouco, vem outra, já são 3. E essas 2 meninas que ela tem agora precisou fazer ligação de trompa, porque senão ia encher a casa. Deus fazendo milagre, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Então a gente precisa crer nas promessas de Deus. E ele recebeu essa notícia. A sua mulher dará à luz um filho e vai pôr o nome dele de João. O nome dele Deus já escolheu. E terás prazer e alegria em muitos. E muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor.
e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio de quê? Do Espírito Santo. Hoje demorou, vir, tá? Mas veio turbinado, cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Versículo 15. O anjo falando com Zacarias, dando a notícia para Zacarias, boas novas. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência e dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pronto, dado o recado. E aí Zacarias disse, disse Zacarias ao anjo, como saberei isto, pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade, 2 velhos. Como que isso vai acontecer? E Deus não gostou, irmãos. O que Deus fala, a gente não tem que questionar. A gente não tem que colocar dificuldade, porque para Deus nada é impossível. Você não tem que ficar perguntando a Deus como que Deus vai fazer. Se Deus falou que vai fazer, creia. E como Deus faz? Na sua palavra. E por que eu preciso crer na palavra? Porque profecias da palavra não falham. Quem é o Zacarias de hoje? Pode ser você, que está aí na mesma situação. Ah, mas Deus não faz isso mais. Não, meu irmão. Então você está limitando Deus? Cuidado. Se Deus te mandar, vá. Se Deus te mandar ficar, fica. E só Deus fala com você particular, não manda recado para você não, tá? Recado humano. A palavra de Deus é Deus falando com você. Certeza. É profecia de Deus. Agora eu dizer por aí que Deus falou comigo, aí já é duvidoso. Aí maldito o homem que confia no homem. Mas se eu tiver baseado na palavra de Deus, aí, meu irmão, não duvida não. Porque você pode pagar o preço da desobediência. Zacarias, ele quis saber como que Deus ia fazer esse milagre. Eu já sou velho, minha mulher avançada em idade, como se dará isso? Será que isso vai acontecer? O anjo não gostou e respondendo, o anjo disse, agora se apresentou, eu sou Gabriel, o anjo Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu estou falando com você, eu tenho certeza, por que você está duvidando? Eu conheço Deus, eu assisto diante de Deus. E Deus me mandou falar. Eu não sou um falso profeta. Eu fui enviado por Deus a falar-te e a dar-te essas alegres novas. Mas você está duvidando. Mas você não está dando crédito. Então agora você vai pagar um preço. Baratinho. Caro não. Você não vai ter o prazer de dar notícia. Já pensou, irmãos, uma notícia dessa? Camarada, crê em Deus mesmo, acreditar na palavra de Deus, agora chegar para Isabel e falar, igual Noé falou para a mulher dele. Noé disse para a mulher, olha, Deus falou comigo e me deu esse projeto assim, assim, tudo maluco, troço mais maluco. E a mulher acreditou. Zacarias não podia ter feito a mesma coisa? Acreditado, mesmo sendo velho, mesmo a mulher sendo velha. Agora chegava em casa com a notícia. Isabel, Deus falou isso. Nós vamos ter um filho.
A Isabel, velha, teria que acreditar também, é Deus que falou. Certeza absoluta. Mas eu vim trazer essa boa notícia para você e você está duvidando. Irmão, você está crendo na palavra de Deus ou duvidando? Não sou eu que falo, é Deus. Estou usando a palavra por causa disso. Não crê nos acréscimos de meditação que eu falo, mas crê simplesmente na palavra de Deus. Não crê na meditação, porque a meditação é para te ajudar a entender. Mas não é para você. A palavra de Deus diz que aquele que não tropeça em palavra é perfeito. Eu não sou perfeito. Vai sair muitas palavras aqui que eu estou tentando ajudar você a entender que talvez foge da palavra, mas é para você conhecer a palavra e crer nela. E agora é a má notícia. Já que você não creu, vem o preço. Você ficará, eis que ficarás mudo, versículo 20. E não poderá falar, não poderá dar notícia até o dia em que estas coisas acontecerem. Prazo determinado. Não foi 9 meses, porque ele ainda tinha que terminar o turno dele. E aí ele chegou em casa, aí que ele foi deitar com a mulher e daí começou a contar o tempo. Eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Até que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste, é porque você não creu nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir, vai se cumprir. É certo. E agora o povo lá fora. Olha aí o que o texto descreve. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava, admirava, né? Preocupava, né? De que tanto se demorasse no tempo, tá lá dentro e não sair. Será que Zacarias morreu? Será que o Senhor fulminou ele? O povo ficou preocupado lá fora. Mas ele estava batendo um papo com o anjo, né? Ele foi colocar incenso, mas agora apareceu esse anjo lá. Ele teve o privilégio de receber a notícia do anjo e bater um papo com aquele anjo ali. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos. Começou a pensar, irmãos, que ficou mudo. Eu tenho meu sobrinho que é mudo, né? Eu fico todo perdido quando chego perto dele. Aí como que eu me comunico com ele? Aí ele olha meus lábios, ele fica olhando sua boca. Se você for conversar com ele, ele lê os lábios, né? Eu não sei conversar com a Aceno. A mãe dele, o pai e os irmãos conversam. E ele faz parte lá de um grupo de mudos surdos, né? Aí eles se comunicam muito bem uns com os outros, porque eles sabem. Mas imagina bem agora, Zacarias, não sabe comunicar por sinais. E agora quem vai entender? Ninguém entendia ele, não sabia comunicar por sinal. Eles também não estavam acostumados com o sumo sacerdote mudo. E que vontade de contar, hein, gente? Que vontade de contar o que tinha acontecido lá dentro do templo. Que maravilha que Deus falou com ele lá e ele agora não pode contar. E sucedeu que, saindo ele, versículo 22, não lhes podia falar. Você já se colocou nessa situação de não poder falar? Já pensou o poder da palavra? Como é gostoso você desabafar, você contar aquilo que aconteceu até de ruim na sua vida, mas você não poder contar? Agora você peleja, ninguém entende, você não consegue se expressar, assim ficou Zacarias. Versículo 23. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Aí já não sabe quanto tempo. Se foi 1 mês, se foi 2 meses, se foi 3 meses, já não sabe quanto que era. Aqui não dá para saber. Talvez se a gente estudar a história mais a fundo, vai saber quanto tempo que esse turno demorava. Ele tinha que terminar o turno dele. E agora imagina, não pôde contar para ninguém.
E agora a ansiedade para chegar em casa e contar para Isabel. Era notícia muito boa. Mas Isabel ia entender. Isabel entendeu que estava os acenos dele. Agora que ansiedade, gente, que sofrimento, que preço que ele pagou pela sua incredulidade. Eu não quero pagar não, tá, gente? E terminou o tempo e foi, né? Versículo 24. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses ocultou, dizendo. Por 5 meses não contou para ninguém. Aquela velha já, 5 meses grávida, e não contou para ninguém. Será por quê? Ela acreditava que estava grávida, porque ela dizia, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio, a minha vergonha entre os homens. A mulher, irmãos, que não tinha filho, ela era totalmente desprezada pelos outros. Caramba, olha a Penina com Ana. Zombava de Ana o tempo todo. Você é seca, você não... Aí chegava os dias, aquele tempo não tinha, né? Mas às vezes tinha também, não sabe. O dia das mães. Vamos imaginar ela lá com 70, 80 anos e não teve o privilégio de ser mãe. E agora Deus vem e tira aquela... Agora Deus vai dar para ela bênção dobrada, centuplicada. Agora vai ter um filho que já vai nascer cheio do Espírito Santo. E irmão, 5 anos, 5 meses, ninguém ficou sabendo. Ela não contou para ninguém. Zacarias, mudo, não podia contar também. Aí, quando foi no 6º mês de gravidez, quem lembra o que aconteceu no 6º mês de gravidez dela? Deixa eu testar o conhecimento dos irmãos que estão aqui na live. 6 meses. 5 meses já ficou calado. E o que aconteceu no 6º? Zacarias não pôde contar para as pessoas que ia acontecer. Ela ficou grávida também, não quis contar. Aí foi uma opção dela. Ela queria fazer uma surpresa, talvez, para aqueles que zombaram dela, né? Agora ela ia ser mãe. Agora ela ia ter o mesmo privilégio que as outras tinham. Agora realmente ela era uma mulher realizada e agora viria um filho tremendo, uma bênção tremenda. A Bíblia fala, ninguém sabe aí não? O que aconteceu no 6º mês de gravidez dela? Não está no texto aqui não. Ninguém lembra não? Lembra não, Catarina? 6º mês. Quando Isabel estava com 3 meses de gravidez, Maria também fica grávida. Parece que foi isso, 3 meses. E Maria era o que de Isabel? Prima de Isabel. E agora Maria vai visitar Isabel. Isabel morava na roça, parece, nas montanhas. Maria vai visitar Isabel, a prima. Passou lá vários meses com ela, 3 meses com ela. E quando Maria sauda Isabel, João Batista dá um salto dentro do ventre dela. Tão cheio do Espírito Santo já no ventre que quando ele percebe Jesus perto, que era um primo segundo, né? Quando Maria chega e grávida de Jesus, João Batista com 6 meses dá uma revolução da barriga de Isabel. E aí não dá mais para esconder, né? Agora o menino se revela para a prima de Isabel. Se a gente continuar lendo aqui, seria até bom continuar lendo. Agora chega a hora do filho nascer, João Batista. E agora, como que o anjo já tinha falado como seria o nome dele? Agora tem que continuar lendo para saber.
Aí queriam colocar. Qual o nome que queriam colocar em João? Qual o nome que eles queriam colocar? Ninguém lembra? Qual o nome que queriam colocar em João Batista? Ninguém lembra? Dormiu todo mundo aí? Tá todo mundo dormindo? Tô falando aqui tão baixinho que o pessoal dormiu tudo, né? Quem tá atento aí? Qual o nome? É pra testar pra ver se vocês estão acordados ainda. Alguém mexeu aí, a live mexeu. Qual o nome que o pessoal queria colocar em Zacarias? Até a própria Isabel, talvez. Teste de conhecimento, irmão. É só você continuar lendo o texto aí que você vai saber qual o nome. Não lembra? Tá aí na frente, no texto aí. Queriam colocar o nome do filho no nome do pai. Só que Zacarias agora aprendeu a obedecer. E agora Zacarias entra em desespero. Queriam colocar o nome dele no filho. E Zacarias não podia falar. Vamos colocar o nome do pai no menino. Vamos colocar o nome de Zacarias nele. E Zacarias agora se desespera, irmão. Agora tem que arranjar um jeito de se comunicar, porque ele já sabia agora o que aconteceu com ele e eles têm que obedecer, porque ele não quer pagar, ele não quer continuar pagando o preço. Queriam colocar o nome do pai no filho. E Zacarias se vira, tá? O cara não consegue se comunicar, mas se vira. Quer ver? Vamos lá no texto. Aqui eu estou com o texto copiado aqui, mas vamos lá no texto. Fechei a Bíblia aqui também, mas vamos abrir aqui de novo. Lucas 1. Lucas 1. O 2, né? Lucas 2 ou 1? Vou voltar aqui. É Lucas 1, de 5 a 25. Vamos lá ver no texto. Agora se desespera, irmãos. Aqui é outro. Pegando o texto errado aqui. É Lucas 2, de 25 a 40. Vamos ler do 40 em diante para a gente ver. Não é aqui não. Tô perdido aqui no texto copiado aqui, mas não vamos achar. Estão com pressa aí? Enquanto isso, vai lembrando aí. É Lucas 1 mesmo. Agora nasceu o menino, né?
Mas aí Zacarias pegou, olha aqui, 59, abre 59, Lucas 1, versículo 59. Agora o nascimento de João Batista, que está lá na frente, não é no texto seguinte, não é em seguida não. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, circuncidaram ele com 8 dias, e lhe chamaram Zacarias, o nome do seu pai. Queriam colocar o nome de Zacarias, quando o menino estava com 8 dias. E respondendo, sua mãe disse, porém será chamado João. E disse-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Queriam pôr o nome do pai de toda maneira. E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. E pedindo, versículo 63, pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. Gente, não dá vontade de rir? O homem doido ali. Agora, o povo querendo colocar o nome dele no menino. Isabel falou, não, o nome dele vai ser João. Mas não tem ninguém com esse nome na sua família, tem que pôr o nome do pai. E Zacarias entrou em desespero agora, querendo falar e não podia. Aí naquele tempo não tinha caderno, né, gente? Naquele tempo não tinha caderno. Não tinha celular para escrever. Escrevia na tábua. Pedia uma tabuinha, não podia falar, mas podia escrever. Escreveu, não, seu nome é João. E aí o pessoal maravilharam, ficaram maravilhados, porque eu não pude falar com ninguém. Mas agora, na hora do sufoco, ele arranjou um jeito de escrever o nome. Por que antes, né, gente? Porque agora um mudo, se souber, Zacarias sabia escrever. Por quê? Olha como é que Deus faz as coisas. Por que ele não passou a se comunicar pela escrita, né? Ficava comunicando por aceno e não sabia, ninguém entendia ele, o homem ficou totalmente incomunicável. Mas agora, na hora do sufoco, para eles não colocar o nome dele no filho, agora se virou, procurou a tabuinha e escreveu para confirmar o que a Isabel estava falando. E tem que ser o que Deus mandou, irmãos. Tem que ser do jeito que Deus falou. Não é do jeito que eu acho que está certo. Porque depois vem a conta. E a conta é cara. Zacarias não queria mais pagar a conta, aprendeu a lição. Tem quantas pessoas aí pagando a conta aí de erros que não obedeceu a Deus? Ontem eu falei isso lá na mensagem. O seu futuro está em suas mãos. É o que eu preguei aqui. E eu falei lá no Salmos número 1. Feliz é o homem, bem-aventurado é feliz. Feliz é o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho de pecadores. Aí está escolhendo o seu destino. Eu disse lá ontem, naquela rua lá, não adianta depois querer jogar a culpa no pai. A conta chega. Depois não adianta culpar os outros. Zacarias agora aprendeu a lição e quando ele viu que ia ser cometido um erro em desobediência ao que Deus falou com ele, entrou em desespero e arranjou um jeito de se comunicar. Isabel já tinha concordado, mas os parentes não. Gente, uma outra lição que nós podemos aprender aqui. Uma grande parte dos problemas do meu casamento são os parentes que causou, tá? Por essa razão, Deus diz na sua palavra, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Podemos ficar com essa última lição aqui.
Tem um ditado que diz que na vida de marido e mulher ninguém mete a colher. Os casamentos estão sendo destruídos. A conta está chegando porque a gente aceita a opinião de papai, mamãe, de titio, titia. Irmãos, quem sabe o que está acontecendo no casamento é só a mulher e o homem. Nem os filhos sabem. Tem coisa, intimidade no casamento do marido e da mulher que só os dois sabem. São coisas que é intimidade, segredo entre os dois. Ninguém tem direito de se meter. Agora os parentes se metendo na vida de Zacarias e Isabel. Até para escolher o nome do filho, não, tem que ser o nome do pai. Não, porque na família não tem ninguém com esse nome. Irmão, Deus é soberano. Escute Deus, obedeça a Deus, busque suas convicções na palavra de Deus, e lá você vai ter certeza. Quando estiver acreditando em homem, meu irmão, naquilo que não é na palavra de Deus, aprenda a buscar seu alimento, aprenda a alimentar sua alma. Falei uma palavra aí que é bom, eu gosto de falar palavras pesadas, tá? Porque choca. Eu gosto de usar frases polêmicas que choca mesmo, é para acordar a gente. Quem fica aí de boca aberta esperando os outros colocar comida na sua boca, os outros vão vomitar na sua boca. Parece fiote de passarinho, nunca cresce. Vão fazer cocô na sua boca. Vão vomitar na sua boca. Aprenda a buscar seu alimento. Cresça. Pare de aceitar opinião de famílias. O meu casamento tem problema e uma grande parte é parente que trouxe. Mas na hora que falta alguma coisa na sua casa, parente vem cá pagar suas contas. Parente vem cá resolver seus problemas? Não vem não. Mas trazer problema, causar problema na família do parente, maus conselhos, irmãos. Você quer ser feliz? Não anda segundo o conselho dos ímpios. Gente que nem crente vem se meter na sua vida. Gente que nem compromisso com Deus tem, vem se meter na sua vida. Casamento, irmãos, é particular, mas só que todo mundo quer participar. Não dá. Os dois é uma só carne. Se a mulher não tiver sabedoria para entender isso e o marido não tiver, vem trazendo experiência dos outros. No meu casamento mesmo, veio parente trazendo experiência de lá. A sua casa é de um jeito. Na minha tem que ser sob orientação de Deus. E aí tem que haver concordância entre os dois, senão o casamento vai acabar. Toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Por isso que os casamentos não acabam. Primeiro que não casa para viver a vida inteira. E segundo que fica andando segundo o conselho de ímpios. Fica se detendo no caminho de pecadores. Aí, família infeliz, pai infeliz, mãe infeliz, filhos infelizes, maldição que vem trazendo, os outros vem julgando na sua vida, que é só sua, que é intimidade, e aí daí a pouco só tristeza, só sofrimento. Então, irmão, aprenda a se alimentar da palavra de Deus. Vai ter... Hoje eu ouvi um vídeo também que tem coisa que chama a atenção da gente. A pessoa falando sobre pastor, irmão. Nunca tinha prestado atenção nisso. Para exercer os ministérios de liderança na igreja, e até diácono, que seja marido de uma só mulher. O marido já casou 10 vezes, agora é pastor. Já casou 10 vezes, agora é diácono. Que exemplo para o resto. Aí todo mundo olha,
pisou nos princípios da palavra de Deus. Então, todo mundo pode ser servo de Deus, tá, gente? Mas tem área que é área de referência. Então, um dia que eu estava ouvindo um pastor pregar uma mensagem que estava todo vapor. Eu sei que verdade ninguém gosta de ouvir, vai todo mundo embora mesmo, tá, gente? Eu não estou falando aqui que Deus não perdoa. Não é isso. Eu estou falando aqui que quando nós descobrimos a verdade, nós devemos praticar a verdade. Então, isso aí me chocou também, e essas coisas chocam mesmo, tá? Mas é para chocar, para a gente se converter mesmo. Porque é melhor ir para a glória faltando uma perna, um olho, um braço de Jesus, do que ir para o inferno tendo tudo. Então, irmãos, todo mundo tem direito a arrependimento. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Estou falando, talvez você foi embora porque entendeu errado. Tem que esperar para escutar tudo. Pensa bem. Tempo da ignorância é uma coisa. Tempo de que a gente conhece e pratica o erro é outra coisa. Aí eu estou vendo um pastor que foi fazer uma conferência na minha igreja, estou falando para você ver o prejuízo que isso é. Esse pastor era pastor da segunda igreja, na Igreja Central de Vitória. Igreja Batista Central de Vitória, e eu na Igreja Batista em Praia do Morro. Aí a pessoa chegou e começou a pregar. E a mensagem estava maravilhosa. Eu estava ligado. Mas aí a pessoa conta que ele separou da mulher e casou com outra. Aí pronto, aí derrubou tudo. Aí é referência. Sabe o que aconteceu, irmãos? Um pastor velho já. Um pastor, há muitos anos pastor. Sabe o que aconteceu? A igreja é grande e eu tinha uma secretária. A mulher dele tinha 60 anos e a secretária tinha 20 e poucos anos. Se envolveu com a secretária. Separou da mulher de 60 anos e se casou agora com a secretária. É tempo da ignorância? Não, irmão, pastor. Um homem que é para ser referência para os outros. Aí agora virou bagunça, porque nós não temos mais referência. Agora vamos imaginar outra coisa. Tempo da ignorância. Olha. Uma coisa é quem conhece a palavra de Deus. Outra coisa é antes que você não conhecia. Então, irmãos, passado é passado. A Bíblia fica clara. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Apagou o passado, acabou. Mas anuncia agora que se arrependam. Agora o camarada é pastor há 200 anos. Aí troca de 60 por uma de 20. E quer continuar sendo pastor, irmãos? Aí os outros vão lá e falam assim, você pode, eu também posso. Porque por essa razão que a gente tem que ir para a palavra. Você pode, eu também posso. Aí por qualquer coisinha, separa também. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser tudo. Porque aí vem onde passa um boi, passa uma boiada, tá? Então, irmãos, eu já nem pensei em falar nisso, mas se Deus está colocando na minha boca, eu falo. Remédio amargo cura. Então, está escrito isso lá, eu nunca tinha prestado atenção nisso, através de um vídeo que eu vi ontem. Todo mundo erra, tá, gente? Todo mundo erra, porque nós não podemos ser mau exemplo para os outros. Tá essa regra lá. Que seja marido de uma só mulher. Sei, aí você vai falar da cultura, não sei, é que a Bíblia diz, agora o resto é Deus. Cada um vai prestar conta de si mesmo, só estou trazendo o que Deus está colocando na minha boca e no meu coração. Eu já tive problema com o trabalho missionário uma época, lá no início, porque eu evangelizei a secretária de transporte da África do Sul. E a gente tem esses negócios da Bíblia, mas lá é outra cultura. E na África do Sul, um homem pode ter, acho que até 3 mulheres. E aí ele tem que dar o mesmo que ele dá para um, ele tem que dar para as 3. Ele tem que poder sustentar as 3. A regra da lei é essa.
Mas aí ela era essa secretária de transporte da África do Sul na época, tem muitos anos já. Ela era uma das 3 mulheres do marido dela. E ela falava, entre tudo, idiomas e dialeto, ela falava 22 idiomas e dialeto. E eu, um bobo, evangelizando ela. E aí, na época, eu não estava muito preparado com isso, não. E eu acabei, assim, me enrolando um pouco. Porque aí você mistura, não pode misturar a cultura também, e aí isso aí só Deus vai resolver, né? A cultura do país. Agora, o que a Bíblia diz é isso, né? E eu não prego cultura, eu prego o que está na Bíblia, e aí a gente tem que fazer separação entre o que é cultura e entre o que é. Porque já teve vários maridos. Ah, não vai ser salvo. Ué, não tem nada a ver, não é isso que ninguém está falando. Jesus não falou que aquela mulher samaritana tinha 5 maridos? E o que ela tinha agora não era dela? Foi salva. Entendeu? Foi salva. Foi a primeira missionária mais eficaz no ministério de Jesus. Foi lá e agora levou a notícia de que Jesus era o Messias para os homens que fazia aquilo ali com ela e prostituía com ela, e agora os homens também se converteram, e a cidade praticamente toda, e Jesus passou 2 dias na cidade. Então, irmão, não é julgar, não é condenar. Aqui está falando, quando a Bíblia está falando isso, está falando para exercer ministério de liderança. Pastor, também está para diácono, está isso lá. Porque está lá na frente, vai ser referência. Então, irmãos, palavra de Deus é palavra de Deus. Né? Eu não quero pagar o preço da desobediência, não. Não quero pagar o preço, porque isso aí a gente nem tem que estar corrigindo ninguém. A palavra de Deus é como uma espada mesmo, ela machuca. Vai aonde a gente nunca pensou. Não é porque o pregador quer, mas é porque o pregador está falando da palavra de Deus. E aí, irmãos, o preço da desobediência. O Zacarias pagou o preço. Eu não quero pagar, não, tá? Então eu prefiro estar com a palavra, porque não foi brincadeira para Zacarias, não. Que Deus abençoe a todos. Alguém quem está na janela? Daqui a pouco eu vou no supermercado com o pessoal. Vou mandar uma mensagem para a Marlene aqui se ela quer ir também. Mandar agora, que ela vê lá. Eu estou encerrando a nossa live, às 8 horas eu vou lá. Se alguém quiser entrar na janela, entra aí. Não estou achando nada. Nós vamos orar encerrando. Marlene, daqui a pouco nós vamos no supermercado. Você quer ir com a gente? Eu vou de carro com a Maria. Se quiser, manda um áudio aí, 8 horas, tá? Que nós vamos sair. Vamos orar então. Ninguém quer entrar, não? E amanhã, se os irmãos quiserem, a gente pega outra história. Outra história é. Então, irmãos, é tanto comida, tá? Fica alimentando de lixo, não, irmãos. Eliana, Valdomiro, apareceu de novo. Não vamos ficar comendo lixo, não, irmãos. Mergulhe de cabeça na palavra de Deus, se enche do Espírito, se enche da palavra. E você vai saber o que fazer de verdade, não vai ficar por aí perdido por aí. O que é perdido? Não sabe para onde vai. Então você vai ter certeza da sua salvação, porque você vai estar baseado na palavra de Deus. Então a minha mãe, está aí, a minha mãe era religiosa, não doutrinaram ela na Bíblia, doutrinaram ela religiosamente, ela não tinha certeza da salvação dela,
Deus me mandou passar 4 meses com ela, os últimos 4 meses de vida da mãe dela, da vida dela. Graças a Deus, irmãos, fui bênção na vida da minha mãe. E ela morreu, mas morreu firme com Jesus. Do jeito que a palavra de Deus diz, ela ainda está bonita, ainda morreu só esqueleto, nem comer, não comia mais. Fechou a garganta. E a última refeição que a minha mãe comeu foi eu que fiz para ela. E ela comeu e ali a garganta fechou. O que eu fiz para ela? O que eu gosto de comer. Eu cozinho o arroz, eu pico a batata inglesa e cozinho junto com o arroz. Eu amo isso aí. E ela gostava muito de mostarda, né? Então eu fiz para ela, eu falei naquele domingo, ó, hoje a cozinha é minha, eu que vou cozinhar. Quem sabia que a minha mãe ia morrer? Ninguém sabia. Aí eu tinha trabalhado num lugar, a pessoa me deu um punhado grande de mostarda. E eu falei, hoje o fogão é meu, aí eu fazendo a comida e a minha mãe me olhando lá, conversando comigo. Levantou da cama. Aí eu fiz arroz com batata, mostarda e carne. Fiz um pratão para ela, ela sentou lá na cama e comeu tudo. Foi a última refeição que ela fez. Dali para frente, morreu quase que de fome. Aí depois os médicos, nos últimos dias dela, pôs uma sonda nela. E ela, depois do diagnóstico, 30 dias ela morreu. 31 dias ela morreu. Mas eu glorifico a Deus, né? É o que está na minha poesia que eu pus aí. Eu não tenho mais a minha mãe. Então não posso abraçar ela mais. Imortalizei ela através de vídeos. Olha, pensa numa mulher que adorava a Deus. Adorava de verdade, mas só que ela não sabia cantar, não. Aí ela conseguia estragar a música toda, mas para Deus chegava lá perfeito. Ela cantava uma das músicas que ela mais gostava, é No Céu Não Entra Pecado. Mas você nem sabe fazer uma mistureba, você nem sabia que música que ela estava cantando. Mas adoração de verdade. Então, irmão, adorar a Deus é adoração em espírito e em verdade. Pensa numa mulher que sofreu, irmãos. Na nossa pobreza, nem açúcar, rapadura já não tinha. Ela socava, nós era tudo pequeno, ela socava a cana no pilão, fazia aquela bagaceira de cana, punha dentro de uma panela grande, punha água e a cana, aquele bagaço adoçava a água. E ela fazia aquele café. Pensa num café ruim. Coitada da minha mãe. Ela fazia uma comida até boa, mas o café dela para mim não valia nada. Porque o café dela não tinha doce nem pó. Ela economizava doce e pó. Mas pensa numa mulher que sofreu. E ficou doida da cabeça, né? Antes de eu nascer, meu irmão morreu e ela ficou totalmente louca. Porque aí ela falava dia e noite, ninguém merecia. Aí à noite, eu lembro que ela manifestava, sabe, bebesse um golinho de vinho, alguma coisa assim. Ela começava a gemer com um pesadelo. E ali, a noite inteira, entidades manifestando. Ela tinha um oratório que tudo enquanto é santo que você pensasse, ela tinha. Mas não tinha paz, não tinha prazer, não tinha alegria. Mas Jesus transformou a vida dela e ela abandonou tudo aquilo. Só que não discipularam ela, né, na Bíblia, e aí eu tive o privilégio de discipular minha mãe. O mesmo que eu faço com vocês aqui, eu fiz com ela. Mãe, é Jesus, mãe. Mostrando na Bíblia, orando com ela. Mãe, é Jesus que é o caminho. Não é roupa, não é cabelo, não é isso, não é aquilo. É o que Jesus fez, não é o que a senhora faz. Ela morreu tão tranquila. E ela, nos últimos dias dela, fala, meu filho, é Jesus e mais nada. Não só de Jesus de jeito nenhum. Jesus é tudo para mim agora. É o meu Salvador, é tudo. E assim ela partiu para a eternidade. E ficou as lembranças e os vídeos dela, né?
Aí eu achava que a minha mãe era italiana, descendente de italiano, né? Meu pai era escurão. Meu pai era de raça de índio, índio misturado lá. Aí eu achava que a minha mãe era descendente de italiano. Aí eu tenho um sobrinho que está fazendo uma pesquisa da nossa árvore genealógica e descobriu que a minha mãe é de origem alemã. É branca assim, mas pensa numa família de gente doida, gente. Família toda doida. Por que era doida? Porque me chega essas coisas. A minha tia um desespero. E meu pai se lascou, viu? Como sofreu com a minha mãe por causa daquela situação. Mas no final, é o que eu sempre falo aqui, não importa o início nem o meio da história, importa o final. Vamos cantar aqui lindo, para a gente terminar? Que lindo que eu sempre falo essa frase. Não importa, irmão, o momento que você está vivendo, o passado tenebroso que foi, tempo da ignorância, como eu acabei de falar aqui. Uma coisa, irmãos, é o tempo da ignorância. Não sabia. Antigamente eu pensava que ignorância era ser brabo, né? Ser burro, ser de jeito que a gente às vezes é como você era. Mas a ignorância é você não ter conhecimento. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou trazendo conhecimento. Para quem ainda estava na ignorância, não conhecia, não sabia, a minha função é ensinar, é trazer conhecimento. Agora, aprender ou não, aí é cada um. Aí é cada um fazendo a sua parte. Não importa o início nem o meio da história. Importa o final. E o final vai depender da minha obediência e da minha entrega. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi, uma águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Meu pai faleceu 10 anos antes dela. Ele era mais velho 10 anos do que ela. Os dois faleceram com 85 anos. Ela 10 anos depois do meu pai. Todos os dois faleceram crentes, servos do Senhor. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci,
diminuindo, apareci, desaparecendo, o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. 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 Ei, ei. Sobrevivi. Já na minha vida tudo é sob direção de Deus, não é improvisado, tá? Seria improvisado para mim, mas é Deus na direção. Então nada disso foi planejado. Isso aí vai ficar para mim de lembrança. Essas fotos eu recebi ontem de um sobrinho meu, eu não sabia dessas fotos. E essa foto aí tão alegre, que lembrança que eu vou guardar da minha mãe. Então eu vou fazer o seguinte. Isso aqui depois eu vou estar postando. Então eu vou procurar aqui a poesia que eu escrevi ontem, com a imagem da minha mãe aí, para ficar gravado aqui, para ficar registrado. Isso aqui é eterno, tá, gente? Esses momentos ímpares na vida da gente, isso aí fica eternizado. Então eu vou eternizar esse momento agora. Não tem mais a minha mãe, mas vou deixar eternizado aqui com a poesia que eu fiz ontem, né? Eu glorifico a Deus pela vida da minha mãe. Agradeço a Deus pelos 85 anos que ela viveu. Então eu vou estar recitando essa poesia, depois eu vou estar postando. É uma poesia aí, a mesma poesia. Deus me deu o dom de escrever, tá? Uma coisa extraordinária. São coisas tremendas que Deus tem me dado. Deixa eu ver aqui. Fica melhor assim para gravar? Ou fica melhor do lado dela aqui? Qual fica melhor assim? Ou do lado dela? Acho que assim fica melhor, não fica? Vou gravar duas vezes. Vou gravar assim e vou gravar do outro lado, porque isso aqui eu uso como gravações também. Então, gente, eu posso lembrar da minha mãe com alegria, porque os últimos momentos dela eu valorizei. E eu não sabia que eram os últimos momentos. Você nunca vai saber quais serão os últimos momentos seu com alguém. Talvez esse seja o meu último momento. Eu não sabia nada. Vou estar mostrando a foto do meu pai também. Então, mãe sempre vai ser mãe, tá, gente? Valorizo, porque só tem uma. Eu não tenho duas mães. Nem dois pais. Irmãos a gente tem um monte, mas pai e mãe é só um. E nós não escolhemos. Foi Deus que escolheu para a gente. Foi Deus que escolheu seu pai. Então aceita o que Deus escolheu para você. Foi Deus que escolheu os filhos e Deus escolheu a família da gente. Pai, mãe, irmãos. São a família que Deus escolheu para a gente. Agora nós, os amigos que a gente vai escolhendo no decorrer dos tempos, nós escolhemos. Mas esses aí foi Deus que escolheu. Então aquilo que vem de Deus para a gente tem que valorizar, gente. Vamos lá, depois eu vou estar postando isso, vamos eternizar isso aqui, aproveitar esse momento. Essa é a poesia. Mamãe está aí atrás. Mamãe é minha rainha, e para sempre reinará no coração deste filho que está a lhe falar. Já não tenho mais a minha.
lá no céu já foi morar. Mas se você tem a sua, aprenda a valorizar. Amanhã pode ser tarde e não adianta chorar. A vida segue seu curso e ninguém pode parar. Se você tem a sua, vá correndo lhe abraçar. Diga o quanto lhe ama. Vá depressa lhe honrar. Amanhã pode ser tarde, o tempo não pode esperar. Já não tenho mais a minha, não posso mais abraçá-la. Mas fiz essa poesia para homenagear todas as mamães do Brasil. Assim quero abraçar. Com o meu jeito matuto, a todas quero honrar. Me adota em orações. E mais um filho terás. O divino companheiro por ti vai sempre orar. Cada mãe que faz parte aqui das minhas redes sociais são minhas mães. Vocês recebam a minha homenagem. Essa poesia é para homenagear vocês. Olha, Isabel, velha, já não tinha filhos. Mas olha, qual era o maior desejo dela? De ter um filho. Eu sou o filho do desejo da minha mãe. Ela não sabia o que estava fazendo, me consagrou a entidades. Me trouxe muitos problemas, mas foi no tempo da ignorância dela, irmãos. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ela era médium espírita. Ela recebia entidades e ela me consagrou a essas entidades. Foi ela que foi culpada? Não, gente, tempo da ignorância. Então desejo um feliz Dia das Mães para todas vocês. Foi Deus que escolheu cada um de vocês para ser mãe, como Deus escolheu Isabel. Isabel era uma serva do Senhor. Quando João Batista nasceu, João Batista nasceu já cheio do Espírito Santo. Mamãe não era uma serva do Senhor. Mas mesmo assim, o projeto de Deus na minha vida está se desenrolando. Ela me consagrou, mas ela não tinha o direito de escolher o meu destino. O meu futuro não estava nas mãos da mamãe. O futuro de seus filhos não está nas suas mãos. É eles que vão ter direito de escolher. Então a mamãe cometeu muitos erros comigo, vou ficar com raiva dela por isso? Não, irmãos. É perdoando, é amando. Entendendo que essa mãe que você tem não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu para você. Não foi ela que escolheu você para ser filho, foi Deus que escolheu você para ser filho dela. Então aquilo que Deus deu, nós devemos valorizar. Então, sirva a Deus, para não cometer os mesmos erros que mamãe cometeu, mas para cometer os acertos que Isabel teve. Agora eles tinham responsabilidade, olha, ele não pode beber bebida forte ali. E ali quem era responsável? O pai e a mãe para ensinar. Então creia no poder de Deus. Todos nós nascemos, irmãos, a nossa maior vitória foi o nascimento. Se o teu pai e a tua mãe tivessem se relacionado naquele momento com outra pessoa, você não existia. Então olha como que Deus tem a direção da história. Quantos irmãozinhos seus morreu para você viver? Mais de 3 milhões. Só você chegou no óvulo e foi fecundado. O ventre da sua mãe, ela te agasalhou quentinho lá, alimentando você pelo seu cordão umbilical 9 meses. E você não gosta da sua mãe? E você não perdoa a sua mãe? A mãe é para ser honrada.
não para ser desrespeitada. Se você analisar a profundidade disso, eu fui o filho que minha mãe colocou no lugar do outro que morreu antes de mim. E, de certa forma, eu servi de cura para ela, porque ela não suportou a perca do meu irmão, que morreu acho que com uns 2 anos. Então eu fui uma bênção na vida dela, e eu sou um dos poucos filhos que a minha mãe olhava para mim, a única palavra de carinho que eu lembro dela, olhava no meu rosto e falava assim, mas ele tem o rosto lisinho, isso eu nunca esqueci. Eu era criancinha ainda, eu nunca esqueci. Eu nunca vi ela falar isso para os outros irmãos, mas a única palavra de carinho, porque antigamente ele não recebia carinho não. Antigamente era só pancada. Mas a minha mãe me protegia porque ela achava que eu era a reencarnação do meu irmão. Tadinha, na ignorância dela, né? Já não conhecia a palavra de Deus. Mas que bom que esse filho pôde discipular ela, ensinar a palavra de Deus para ela. Que projeto maravilhoso Deus tinha na minha vida e tinha na vida dela. Nem ela sabia que esse filho que nasceu ia ser tanta bênção na vida dela, preparando ela para a morte. Deus me usou para preparar ela para entrar na eternidade. Que privilégio. Não vou gravar mais não, vou ficar só por aqui. Acho que aqui ficou legal a imagem para imortalizar, né? Depois eu vou estar postando aí, baixar a live, recortando essa parte, postando aí. Essa é a minha homenagem a essa mulher aí tão sofrida. Pensa numa mulher que sofreu. Dava de mamar pra gente no peito porque não tinha como comprar leite. 13 filhos. Mamando no peito. Só ficou com a pele. Esses 12 filhos mamando. Aí ela não tinha como comprar leite pra gente. Aí colocava água doce de açúcar na mamadeira e dava pra gente. Aí quando a gente começava a crescer um pouco, tome feijão com angu. Aí criou os filhos tudo assim. É uma heroína, irmãos. É uma heroína assim como a sua mãe. A minha é uma heroína como a sua. Cada um tem sua história e a vida não foi fácil para ninguém. Vamos orar, vamos agradecer. Pai, muito obrigado por essa live, por esses momentos, por essas palavras, pelas suas palavras, ó Deus, escritas na Bíblia. Obrigado pela vida de cada mãe, cada pai, cada filho que tem vindo aqui, Senhor, se alimentar da Tua palavra. Continue falando conosco, continue nos abençoando, continue nos usando, continue, Senhor, nos sustentando e, acima de tudo, colocando no nosso coração a certeza absoluta de que um dia nos encontraremos todos, subiremos com o Senhor e estaremos para sempre com o Senhor. Abençoa a vida da Catarina, sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde espiritual, de todos os outros que estão aqui. Faça de nós mesmos, Deus, servos autênticos, servos verdadeiros. Tira de nós a hipocrisia, tira de nós tudo aquilo que faz de nós um ator religioso. Faça de nós pessoas autênticas que honrem, que amem o Senhor, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Ninguém entrou, então vamos encerrar. Ficou legal essa foto dela, que eu gostei da foto que eu ganhei ontem, né? Que meu sobrinho me mandou, porque ela tá alegre, né? A gente guarda essa imagem aí. Então vai ficar muito bom. Graça e paz para você também, Catarina, para todos. E obrigado, irmãos, pela companhia, tá bom? Fiquem todos na paz.